E olha, falando ainda sobre segurança, sobre os futuros desafios do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, sobre combate ao crime organizado aqui no Brasil, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, fez um alerta no Fórum Econômico Mundial em Davos. Barroso afirmou que o Brasil pode perder a soberania do território amazônico para o crime organizado. O ministro destacou que a região se tornou crucial para o tráfico internacional de drogas. Por outro lado, durante um painel com lideranças da América Latina, Barroso destacou o potencial da região em liderar a chamada economia verde e lembrou ainda da força da democracia. Acompanhe um trecho. Nós temos, apesar de um ou outro susto, uma convivência pacífica entre os países com fronteiras bem demarcadas. Apesar de todas as dificuldades institucionais, a democracia tem prevalecido na maior parte dos países, os grandes países, Brasil, México, Colômbia, Argentina, Chile, conseguiram preservar a sua institucionalidade democrática, apesar de muitas dificuldades. Nós não temos conflitos religiosos relevantes e somos uma sociedade multicultural, multirracial, com todas as perspectivas que isso oferece para o mundo. Mais análise aqui no Jornal Jovem Pan. Começo agora com você, Koba. Qual a sua leitura sobre essa declaração do ministro Luiz Roberto Barroso? Ele fala sobre ameaças à democracia aqui no Brasil e não é a primeira vez que o ministro fala sobre isso, mas agora num palco internacional, falando no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Como é que interpretou essa declaração, Koba? Isso faz parte do discurso que vem sendo repetidamente feito pelo ministro Luiz Roberto Barroso, né? Essa pauta de manutenção, de preservação da democracia é uma pauta muito presente, principalmente desde os atos do 8 de janeiro de 2023. Então, o STF, as autoridades, os ministros, em qualquer ocasião que tenham a oportunidade, farão essa defesa de se preservar o Estado Democrático de Direito, o poder das instituições como elemento básico de democracia, e isso é bom, vai ao encontro do que diz a cartilha de preservação da democracia. Mas é importante que esse debate seja feito de maneira muito mais ampla. Isso é um dos elementos, ou esse é um dos elementos, a preservação das instituições, mas Estado democrático ou respeito, consolidação da democracia também exige respeito a direitos fundamentais. A gente tem visto essa dissonância muitas vezes, né? Muita preservação das instituições, pouca preservação dos direitos e garantias fundamentais. E tudo isso precisa estar no mesmo pacote para a preservação da democracia. Agora, Dora, quero voltar com você na outra declaração que a gente destacou aqui do ministro Barroso, falando sobre o avanço do crime organizado e sobre o risco que o ministro enxerga de que o Brasil perca a soberania do território da Amazônia. A gente sabe que tem um avanço, de fato, das facções, especialmente aquelas que nasceram aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro, elas já se espalharam pelo Brasil, já estão presentes na Amazônia também, é uma região, aliás, estratégica, né, para o crime organizado. A droga entra por ali de países vizinhos, armas entram por ali, então os bandidos se beneficiam da falta de fiscalização, do acesso difícil para as autoridades, conseguem explorar a região amazônica. Mas será que daí a perca da soberania nacional, aí tem uma distância, né? Será que a gente corre esse risco de fato? Uma preocupação que a gente tem que ter no radar, Dora? Olha, eu achei esse exatamente o ponto mais importante, em termos assim, todos eles são importantes, mas do ponto de vista da não repetição, da introdução de um assunto. Porque, como o Koba falou, a questão da democracia é uma questão que vem sendo tratada já há muito tempo, repisada, então é necessário, ok. Mas a questão do crime organizado na Amazonas não está ainda muito no radar das pessoas. Muito se fala, já tem aqui e ali, é um assunto que já entra com a morte daquele indigenista e daquele jornalista, não me lembro se inglês ou americano, enfim. Britânico, isso, inglês. Britânico, né? Então, ali, essa questão veio à baila, né? Que é um grandíssimo problema que a gente olha para o Rio, olha para São Paulo, olha para a Bahia, e lá na Amazônia, tão distante da gente, e exatamente por essa distância, longe dos olhos da sociedade, da opinião pública, dos veículos de imprensa, até do poder público, que se criou esse ambiente que hoje é assustador pelos relatos que a gente tem, eu não conheço lá, e quando você fala, será que é para tudo isso, para a gente falar em perda da soberania? Ô Brown, é melhor a gente pecar pelo excesso, tá?
porque várias coisas, o surgimento da Cracolândia, a dominação dos territórios do Rio de Janeiro, isso tem um começo que parece uma coisa que não é tão grave assim. E aí, exatamente porque não se dá atenção para isso, porque se menospreza, diz, não é tão grave, né? Deixa de lado, a pessoa tem medo de estar fazendo uma análise muito superlativa, e aí quando vai ver, as realidades se impõem. Então eu acho bom mesmo a gente ter no radar a possibilidade da perda de soberania, porque isso ameaça. Isso também ameaça a democracia, Koba, né? Essa coisa, você ter território dominado, isso é perda de autonomia já. De uma certa forma, no Rio, em determinados territórios, perdeu-se a autonomia, né? Municipal, territorial, regional. Por isso que eu acho super importante a fala do ministro nesse aspecto.